Olá, alunos! Vamos aqui então responder mais um exercício relacionado ao estudo de tabelas. Bom, pessoal, o exercício primeiramente mostra um texto pra gente que diz o seguinte: passeio no parque, certo? Muito bem. A entidade representativa dos moradores de um bairro queria traçar o perfil dos frequentadores de um parque ali situado, certo? Uma equipe de pesquisa de rua, contratada para realizar o trabalho, elaborou questões a fim de reunir as informações procuradas, certo? Bom, então, numa manhã de quarta-feira, algumas pessoas foram entrevistadas e cada uma respondeu, as questões para identificar o sexo, a idade, arredondada para o inteiro mais próximo, certo, galera? O número de vezes que frequenta o parque por semana, certo? O seu estado civil, meio de transporte utilizado para chegar ao parque, o tempo de permanência no parque e a renda familiar mensal. Muito bem. Bom, pessoal, percebam que os resultados são mostrados na tabela primitiva. Então percebam, pessoal, que quando você vai ao campo fazer aquela determinada pesquisa, certo? Igual está aqui, deseja saber qual é o estado civil, o meio de transporte utilizado, a renda familiar, a idade, o sexo. Quando você está coletando essas informações, pessoal, quando você coloca, quando você está ali coletando essas informações, esse processo da coleta, a gente coloca ele numa tabela primitiva, certinho? Muito bem. Então percebam, pessoal, que eu tenho aqui na minha tabela primitiva, então, eu tenho aqui o sexo, eu tenho a idade, a frequência semanal com que essas pessoas vão ao parque, eu tenho aqui o estado civil, o transporte utilizado, o tempo de permanência e a renda, dessas famílias. Observe que o sexo aqui, pessoal, masculino e feminino, idade, eu tenho idades variadas, a frequência com que essas pessoas frequentam o parque também são variados, estado civil, eu tenho casado, tenho solteiro, tenho viúvo, tenho separados, e assim por diante. O meio de transporte, eu tenho carro, ônibus, a pé, então eu tenho aqui carro, ônibus, a pé, parece que são só os únicos meios, não tem bicicleta e nenhum outro meio de transporte. Bom, pessoal, o tempo, eu tenho aqui 30 minutos, 35 minutos, 2 horas e meia, tem 45 minutos, 1 hora, 1 hora e 20, assim por diante, certo, galera? Eu tenho aqui então, várias formas, vários tempos distintos aqui para poder se chegar de permanência nesse parque, certinho? Bom, pessoal, eu tenho aqui a renda também, pessoal? Eu tenho aqui 13,3, 11,8, 9,8, 13,9, 11,5. Provavelmente essa renda, pessoal, está sendo dada aqui, em salários mínimos, beleza, pessoal? Então está aí as informações na nossa tabela primitiva, beleza? Bom, pessoal, o exercício 2, ele vem e pergunta assim pra gente: de acordo com a pesquisa acima, determine. Pessoal, qual das variáveis elas são qualitativas, tá, pessoal? Bom, vamos lembrar aqui, pessoal, o que é uma variável qualitativa? Galera, uma variável qualitativa é aquela que eu não consigo expressar por um número, por um valor numérico. Nesse caso aqui, pessoal, então é óbvio que eu estou falando do sexo, certo, pessoal? Eu estou falando também do estado, estou falando do estado civil, Estado civil, certinho? E também estou falando de quem, pessoal? Do meio de transporte, certo? Do meio de transporte. Na pesquisa que foi feita aqui nesse parque, pessoal, vejam que essas são as variáveis qualitativas: sexo, o estado civil e o meio de transporte utilizado, beleza? Agora, pessoal, quais são as variáveis quantitativas discretas? Vamos lembrar lá, o que são variáveis quantitativas? São aquelas que eu consigo expressar por meio de um número. E quais são as discretas? São aquelas que eu represento, tá, pessoal, por um número inteiro, tudo bem? Bom, pessoal, nesse caso aqui, vejam que a idade, ele deixou claro aqui pra gente, que a idade, ela foi arredondada para o número inteiro mais próximo. Então, neste caso, nós vamos considerar a idade, tá, pessoal, como sendo, então, uma variável quantitativa discreta, porque própria pesquisa está arredondando esse valor, para o mais próximo. Então, quer dizer que se a pessoa recentemente completou 35 anos de idade, eu vou colocar 35. Se a pessoa vai completar 36 anos de idade daqui 2 meses, então vou arredondar isso para 36, então para o número inteiro mais próximo, tudo bem? Então vejam que nesse caso a nossa idade, tá, pessoal, ela é uma variável quantitativa discreta. Bom, pessoal, a frequência semanal com que você vai ao parque, pessoal, ela é uma variável quantitativa discreta. Porque ou você vai uma vez, ou você vai 2 vezes, ou você vai 5 vezes, ou você vai 3 vezes. Não tem como você ir 1,5 ao parque, Ou 2 visitas e meia, ou 2,3 visitas ao parque. Isso não acontece. Então, pessoal, o número de vezes que você vai ao parque, pessoal,
com certeza é uma variável quantitativa, né, discreta, ou seja, a nossa frequência semanal aqui, né, pessoal, ela também representa uma variável quantitativa discreta. Muito bem. Agora, pessoal, já o tempo de permanência, tá, galera? Ele pode ser dado, né, de forma, na forma decimal. Por exemplo, eu posso ir 30 minutos. Né? Aí você vai falar, professor, mas 30 minutos para mim, certo? É um número inteiro, tá bom? Então quer dizer que isso aqui pode ser discreto. Tá, pessoal, mas eu posso interpretar isso aqui também, o 30 minutos, como sendo meia hora. E aí o meia hora é um número decimal, tá, pessoal? Então quer dizer que o tempo de permanência, né, dependendo da situação, eu posso olhar em variável quantitativa discreta ou variável quantitativa contínua. Mas nesse caso, tá, pessoal, eu vou interpretar aqui, né, o nosso tempo de permanência no parque como sendo uma variável quantitativa contínua, justamente porque eu posso enxergar esse, por exemplo, 30 minutos, certo? Como sendo um 0,5 horas, né? Então eu posso interpretar dessas duas maneiras. Por isso, neste caso, eu vou interpretá-lo, né, como sendo uma variável quantitativa contínua. E lembrando, o que é uma variável quantitativa contínua? É aquela que a gente consegue expressar, né, por valores decimais, ou seja, aqueles números com vírgula, tudo bem? Bom, pessoal, outra situação aqui que eu consigo enxergar através de números decimais é a renda, né? Então nós temos aqui também, tá, pessoal, que a nossa renda vai ser uma variável quantitativa, tá, pessoal, contínua, beleza?